Olá, muitos de vocês pediram para mim falar e explicar a pronúncia dos numerais russos e agora isso é que a gente vai fazer. Vamos ver os numerais russos de 0 até 10. Antes de ver os numerais propriamente ditos, eu gostaria de lembrar algumas regras essenciais da leitura das palavras em russo. Normalmente, a letra O na posição átona é pronunciada como A. Muitas vezes, as letras Y e Ya na posição átona podem soar como I. E outro conceito muito importante do idioma russo, da pronúncia correta, são as consoantes abrandadas. Elas parecem possuir um I, ou seja, formar sílabas com I, porém esse I ele é muito sutil. Na verdade, a gente não pode ouvir, a gente muda a pronúncia da própria consoante, como se ela tivesse uma sílaba com I, mas a própria vogal I ela não é auditível. Para entender isso melhor, eu vou parar novamente dentro das explicações de pronúncia dos numerais. Os primeiros numerais são nol, nol. A última letrinha aqui na palavra nol, ela faz com que a gente utilize algo como aqui nós temos L, em português L, H, com a diferença de que em português nós temos depois sempre uma vogal e em russo normalmente não tem, porque essa é a função do sinal brando, de abrandar, ou seja, fazer o mesmo efeito do H sobre L. O próximo numeral é o numeral один, один. Aqui nós temos O, que está na posição átona, e ela muda para A. Один. Один, два, два, два. O próximo numeral, три, три. Aqui nós temos uma letra interessante. Em russo é uma letra única. Em português, eu preciso de 3 letras para indicar esse som. Aqui nós temos o som parecido com tchá, 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 mas com I átona vai formar I. Então, as primeiras duas letras em russo vão ser lidas ti, depois ti, e de novo nós temos I na posição átona, ri. Ti, ti, ри. Четыре. Четыре. E aqui no próximo numeral a gente vai visualizar melhor o conceito do I não auditível, por isso que ele está destacado para fora. Qual que é a função dele? A gente imagina uma sílaba com I, somente imaginação, a gente pode pronunciar para sentir melhor. Nós falamos pi, depois retiramos esse I. Retiramos esse I, mas deixamos o som P, P, P. Não chega a ser P, como na palavra papai, por exemplo, mas nós temos o som como se fosse pi, porém o I ele some. P, P, P. Ele praticamente não aparece, ele é muito sutil, ele é praticamente inauditível. Então, aqui, o que em russo é formado com pia, em português a gente faz aqui P com I inauditível, fica pia, pia. E aqui mesma coisa, T com I inauditível, piat, piat. Não tem I. Ele parece um pouquinho ser um I, mas ele é praticamente inauditível. Piat, piat.
Próximo numeral em russo. Nós temos essa letra aqui, que em português ela é vista como um conjunto de letras CH. Sh, parece xícara, chá, entre outras palavras. Xadrez, sh. Então, nós temos aqui palavra шесть. De novo, nós temos no final um pouco de I inaudível, que faz mudar a pronúncia da letra T para um som um pouco mais suave. Шесть. Próximo numeral é numeral 7. Sem esse sinalzinho, a gente vai falar sem. E isso não é correto. Por isso que nós precisamos desse sinalzinho, esse que eu vou chamar de I inaudível de abrandamento. Sem. Próximo numeral 8. A gente vai ler восемь. Depois nós temos aqui o próximo numeral 9. E nós temos aqui um D que deve ser abrandado, ou seja, primeiro passo de como descobrir o som de uma consoante abrandada, a gente pensa em alguma sílaba com I. Zi. Depois a gente reduz esse I e sobra somente o som consonantal, vamos dizer, um pouquinho suavizado. Z. E fica девять. E o semelhante com o numeral 10, nós temos abrandamento para D. Dezesseis. E para fixar melhor, vamos repetir, sem as demais explicações, os nossos numerais em russo. Nós temos ноль, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Muito bem. Então, parabéns. Espero que foi uma aula útil e convido vocês a assinarem o meu canal para obter as novidades dos novos vídeos. Até em breve. Tchau, tchau. Olá, gente. Quem não me conhece, meu nome é Yulia, eu sou professora nativa de língua russa e as minhas explicações eu dou em português, que deve ser um fator que ajuda na compreensão da gramática russa. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a formação do genitivo plural. Ao meu ver, o genitivo plural é um caso que demanda mais atenção, mais paciência. Então, vamos lá descobrir como é que a gente faz declinação para os substantivos no genitivo plural. Antes de mais nada, vamos ver quando é que a gente precisa do genitivo plural. Uma das situações mais comuns de utilização do genitivo plural é com a pergunta сколько, quer dizer quantos, e com as palavras que a gente utiliza para dizer muitos, poucos ou alguns, ou seja, много, мало, несколько. Com essas palavras, a gente sempre vai precisar do genitivo plural. Agora vamos descobrir
como é que a gente faz para formar esse genitivo plural? Para isso, a gente vai se basear principalmente nessa tabelinha que eu destaquei em vermelho. Isso que eu recomendo decorar, ela vai cobrir uma grande parte das palavras, mas obviamente a gente tem algumas situações particulares que a gente vai discutir para frente. São situações particulares na parte cinza e preta aqui. Então, vamos lá. Primeiro passo é analisar o substantivo no singular, no caso nominativo, ou seja, naquela forma que a gente encontra a palavra num dicionário. As palavras que eu vou utilizar nesse exercício para demonstrar a formação do genitivo plural são as palavras de uso frequente. Eu não vou dar traduções agora para não fazer o vídeo longo demais. Por um lado, e por outro lado, você vai verificar se você conhece essas palavras. Se você não conhece, eu convido você a consultar um dicionário. Então, primeiro passo, na primeira coluna nós temos palavras, todas masculinas, todas terminam com consoante dura. Portanto, a gente vai fazer o genitivo plural simplesmente colocando ov no final. Como fica? Dom, damov, город, городов, вопрос, вопросов, час, часов, вечер, вечеров, стол, столов, язык, языков, мальчик, мальчиков, разговор, разговоров, зуб, зубов. Depois, na segunda coluna, a gente tem as palavras femininas. Femininas que terminam com a. Então, a grande parte das palavras dos substantivos femininos na língua russa terminam com letra A. E como é que a gente faz para formar o genitivo plural? Fácil, a gente simplesmente descarta a última letra. Então, жена, жен, com yo, letra Y e yo, eles são as duas letras intercambiáveis. É um efeito que ocorre muitas vezes. Não tem jeito, precisamos aceitar isso. Então, no genitivo plural, жен, com yo. Работа, работ, рука, рук, нога, ног, вода, вод, машина, машин, женщина, женщин, страна, стран, гостиница, гостиниц, улица, улиц. Agora, vamos ver aqui alguns exemplos das palavras para o neutro, que termina com a vogal O, sem discutir os neutros com E. Vamos ver. Дело, vamos descartar a letra O. Дело, дел. Слово, слов. Место, мест. Лицо, лиц. Небо, неб. Тело, тел. Ok, então é assim que são formados. A gente viu todas as situações, quer dizer, as situações principais, claro, feminino, neutro e masculino. Ou seja, para o masculino a gente acrescenta ov, para o feminino e neutro que termina com a e com o, a gente descarta a última letra. Agora vamos passar para a análise da segunda parte da tabela. São algumas situações particulares. A gente pode observar na última parte do masculino, ainda na tabela vermelha, às vezes a consoante tse, que é dura também, a gente vai ter duas possibilidades. Se a sílaba tônica cai sobre a terminação ov no genitivo, plural, a gente vai escolher a terminação ov. Se a sílaba tônica cai em outro lugar, a terminação vai ter que ser yev. Infelizmente, não tem como saber isso. É a questão de decorar. Ou seja, vocês precisam ter ideia da palavra para identificar se a terminação é ov ou yev. Ou seja, vocês precisam saber onde cai o acento para saber qual terminações vocês vão escrever. Месяц, no plural vai ser месяцев. Месяцев, não cai no final, então a gente vai escolher a terminação yev. Prince, o príncipe, aqui. Então, a gente vai também Princev. Então, não cai no final. Vamos escolher a terminação yev. E eu coloquei aqui duas palavras com ye.
Em russo, as palavras que têm "e" depois de uma consoante no final não são muito frequentes. Quer dizer, as palavras que não vieram de outros idiomas. Quando nós temos consoante com "e", normalmente é a palavra de origem estrangeira e ela não sofre declinação. Então, as poucas palavras que sofrem declinação, as mais usuais são palavras more e pole. Então, eles vão seguir a regra da segunda parte dessa tabela cinza, vão ganhar terminação "ei", ou seja, a terminação dessa segunda parte aqui com "ei". Então, vai ser marei, palei, marei, palei. Segue o primeira revisão, primeiro contato com formação do genitivo plural. Vamos para frente. Além do que eu tinha mencionado na página anterior, a gente utiliza o genitivo plural com a pergunta сколько, com as palavras mало, много, несколько. Também é muito importante saber o genitivo plural para ser utilizado com todos os numerais, exceto após as palavras 1, 2, 3, 4. Essas 4 palavras são regidas por outras regras. Com outros numerais, a gente vai utilizar o genitivo plural. Então, toda vez que vocês vão precisar contar e informar a quantidade de alguns objetos, não tem jeito, a gente precisa do genitivo plural, então vale a pena fazer o esforço de aprender. Agora, a gente tem palavras, substantivos, que terminam com sinal brando. A gente sabe que com sinal brando não tem como saber se a palavra é masculina ou feminina, a gente precisa consultar dicionário, porém, para a finalidade de formação do genitivo, não tem necessidade de saber se a palavra é masculina ou feminina, pois a formação do genitivo plural é a mesma. Então, o que a gente vai fazer? Se uma palavra termina com sinal brando, a gente bota a terminação "ей". Então, жизнь, жизней, ночь, ночей, часть, частей, смерть, смертей, власть, властей, кровь, кровей, словарь, словарей, путь, путей, мысль, мыслей, dver, dverei. Também, como vimos na parte anterior, a gente utiliza of para todos os masculinos que terminam com consoantes duras, exceto, vamos ver o que acontece quando nós temos palavra que termina com essas consoantes. A gente bota também a terminação "ей". Segunda coluna, товарищ, товарищей, борщ, борщей, муж, мужей, врач, врачей, мяч, мячей, малыш, малышей, грош, грошей, лаваш, лавашей. Com terminação "ya", a gente está indo para a última linha. Nós temos o feminino que termina com "ya", exceto sinal brando "ya" e "ya". Então, termina com "ya". Portanto, a formação é com sinal brando. Тетя, теть, неделя, недель. E aqui, agora, a gente vai também discutir o penúltimo e último bloco da tabela cinza, onde nós temos as terminações "ie" e sinal brando "ye", sinal brando "ya" e "ia". Muito bem. Então, vamos ver. Em todos os casos, a gente vai ter "ie" como terminação dessa palavra. Então, станция, станций, здание, зданий, sanatoriy termina com "i" curto, então ele segue pela regra da primeira linha da tabela cinza. Então, sanatoriy, sanatoriyev. Historia segue a regra do final da tabela, истории. Случай, "i" curto do masculino, então caso particular, случаев. Do lado tem a terminação "йов". Quando é que a gente usa a terminação "йов"? Quando uma palavra masculina que termina com "i" curto é monossilábica. Se a gente está
encontrando uma palavra que é monossilábica, terminando em i curto, a terminação vai ser yov. Чай, чаёв, герой, não é monossilábica, героев, музей, também não é monossilábica, a terminação vai ser ев, музеев, tramvai, tramvaев, e a palavra край é краёв, краёв. Depois, a gente já discutiu as principais situações e vamos ver mais um efeito muito interessante que acontece nas declinações. É uma letra E fugitiva. O que acontece quando a gente passa da palavra конец, passando para o plural, a gente tem концы, E foge. É uma situação muito frequente para as palavras que terminam com ets, principalmente com as terminações ets, que a gente vai ter esse E fugitivo. Então, a gente fala конец e depois a gente precisa escolher uma terminação depois da letra C. No caso, ela vai ser tônica, концов, отец, отцов, tônica também, палец, пальцев, átona, portanto escolhemos E, огурец, огурцов, молодец, молодцов, дворец, дворцов, e mais uma palavra de uso frequente, como E fugitivo, é parem, парней. Então, muitas vezes, na passagem para o plural, a gente vai ter o sumiço da letra E, da vogal E. Uma outra observação a respeito da declinação. Principalmente quando cortamos a última vogal, isso é muito frequente para o feminino e neutro, que terminam com A e com O, a gente pode ter situação de possuir duas consoantes no final. Isso inclui as palavras que têm IK, por exemplo, como хозяйка, копейка, европейка, o conjunto de I curto com K, e inclui a situação quando nós temos o sinal brando cercado por duas consoantes. Então, em todos esses casos, a gente precisa evitar o acúmulo de duas consoantes no final e, portanto, a gente precisa introduzir o ou E. Essas palavras eu sugiro decorar, só ter essa referência geral de que não pode conter duas consoantes, ou seja, isso deve servir de alerta para vocês, de não deixar duas consoantes, e com o tempo vocês já vão se acostumar a botar uma das vogais. Vamos ver quais são essas palavras para serem decoradas. Девушка, девушек. Дочка, дочек, окно, окон, письмо, писем, папка, папок, сумка, сумок, хозяйка, хозяек, европейка, европеек, копейка, копеек, кольцо, колец. Tá? Essas palavras são de uso bastante frequente, por isso que se você tem alguma dificuldade com essa formação, eu sugiro dedicar um tempo para decorar essas palavras no genitivo plural. E nós temos também uma atenção especial para os plurais irregulares, ou seja, aquelas palavras que formam o plural mesmo no nominativo de uma forma bastante irregular. A gente já viu nas etapas anteriores de aprendizagem as palavras друг, que formam o plural, como друзья. Então, o genitivo plural vai ser tomado como radical a forma do plural. Então, друг, no genitivo plural, vai ser друзей, мать, no nominativo матери, e no genitivo é матерей, сын se transforma em сыновья, portanto, no genitivo сыновей, дочь, дочери, дочерей, ухо no plural é уши, então ушей, семья, семьи,
семей. Ребенок forma plural totalmente irregular, дети. Então, no genitivo plural, детей. Человек forma o plural люди, людей. E сын, сыновья, сыновей. Aqui uma repetição, mas não faz mal, ok? Дочь, дочери, дочерей. Брат, братья, братьев. Стул, стулья, стульев. Имя, имена, имен. Деньги, денег. Então, é isso com os plurais irregulares. Tem mais uma situação particular com o genitivo plural. Existem algumas palavras que possuem o plural no genitivo, que é o mesmo do singular nominativo. Ou seja, eu posso dizer один раз, que significa uma vez, e poucas vezes, мало раз. Olho, muitos olhos. Один глаз, много глаз. Один человек, несколько человек. Один солдат, 5 солдат. Portanto, eu sugiro que você decore as palavras раз, глаз, человек, солдат para lembrar de que essas palavras não ganham as terminações ov, apesar de serem palavras masculinas. E também vale a pena lembrar que para várias palavras estrangeiras, de origem estrangeira, a gente não aplica nenhuma declinação. E, claro, portanto, o genitivo não vai ser uma exceção. Então, essas palavras continuam inalteradas no genitivo plural também, pelo fato de serem palavras de origem estrangeira. Não são todas, mas muitas palavras, principalmente as que terminam com ie, depois de uma consoante, são as palavras de origem estrangeira. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de uma palavra que costuma causar um pouquinho de dificuldade. Одно café. Café, nesse caso, significa um local para beber café. E один кофе é uma bebida. As duas palavras não sofrem declinação. E eu convido você a seguir, encontrar e curtir minha página no Facebook para obter todas as informações. Você não precisa ser meu aluno das aulas particulares para seguir essa página, mas eu gosto de compartilhar o conhecimento com todas as pessoas, então vai ser um grande prazer para mim ver novas e novas pessoas aprendendo ou se interessando pela cultura da Rússia e pelo idioma russo. Muito obrigada e espero ver você na minha página no Facebook. Tchau, tchau e até a próxima. Russia, yeah. onehappybirthday.com. So let's start. Итак, начнем. In this series of 5 lessons, I will not talk to you in Russian, only in English. So please open your books at page 15. Yes. Page 15, exercise 1.
Слушайте и повторяйте. Listen and repeat. А, О. О, А. О, У. У, О. А, Э. А. И. Э. И, Ü. Ü, I. U, Ü. Ü, U. Exercise 2. Слушайте и читайте. Listen and read. А, О, У. First line, please read. Now it's your turn. Second line. А, У, О. Third line. U, Ü, O. And last line. O, U, A. Second column. I, Ü. I, Ü, E. I'm sorry. Ü, I, E. I, E, Ü. Okay, now you see exercise 3. You will have to do it in writing by yourself. Next page, page 16. Hard consonants. Consonants M, P, B. Exercise 4. Did you find it? I hope so. So let's begin. First, listen. First line. Ma, mo, mu, mi, me. Listen again. Ma, mo, mu, mi, me. And repeat. Listen to me and then repeat. Read by yourself. Mum, mom, mum, mim. Third line. Ma, am. Now your turn. Mo, om. Mu, Exercise 5, you will do it after this lesson. Exercise 6. First, listen to me. Pa, ba. Po, bo. Pu, bu. Pi, bi. Now read by yourself. Listen to me. Pa, ba. Bo, po. Pi, bi. Bu, pu. Your turn. Listen to me. Pa, ma, ba. Your turn. Listen to me.
me, be, be. Your turn. And finally, boo, moo, poo. And now your turn. Read by yourself. Exercise 7 you will do by yourself after this lesson. Now, next page, page 17. Let's continue, page 17. Consonants n, t, d. Exercise 8. Listen to me and then read by yourself. Na, no, nu, ni. Now your turn. Ta, do, tu, ti. Listen to me, then read by yourself. Da, do, du, di. An, at, on, ot, un, ut, in, ut. Your turn. Okay. Ta, da. To, do. Do, tu. Di, ti. Listen to me. Dom, dom. Now your turn. Dam, tam. Okay. Tot, tut. Okay. On, мы, ты, да. Now your turn, please read by yourself these syllables, these little Russian words. Very good. And longer words. Data, мода, нота. Your turn, please read. Okay, very good. Now, look, exercise 9. This exercise has to be done in the written form, so you will do it after this lesson. Now, pages 17, 18. Exercise 10. As always, listen to me and then repeat while reading. Read by yourself. Va, vo, vu, вы. Fa, фо, фу, фы.
4. Next line, listen to me, then repeat and read by yourself. Мы, ты, вы. Please, your turn. Вот, тот, фон. Your turn. Okay, very good. Turn on the page, page 18. Now vowels a and o. In a post-tonic syllable, they are pronounced as short a. Look. Мода. Data. Фото. Not photo, but фото. Because o at the end of the word is not stressed. It is in the post-tonic position. Фото. So we write o, but we pronounce a if it is not stressed. Это. Это. We write это, but we pronounce это. Now look, your first Russian sentences. First, listen to me and then try to read. Это Том. Это Том. Это Анна. That's me. Это Анна. Okay. Very good. Congratulations. Your first Russian sentences. Hello and welcome to Baba Yak's Russian Lesson 1. Listen to this conversation. Девушка, прошу прощения. Вы понимаете по-английски? Нет, мужчина. Я не понимаю по-английски. By the end of this lesson, you will learn how to understand and to repeat what you just heard. Let's begin with the first phrase. The speaker is saying, Miss, excuse me. Девушка, прошу прощения. Девушка, прошу прощения. Let's break this down. The first word is miss. Let's listen to this again. Девушка. Девушка. The Russian word for miss, or devushka, has a V sound consonant in the middle. Listen again, but this time repeat aloud. Девушка. Девушка. How would you say in Russian, miss? Девушка. Девушка. At the beginning of this lesson, you heard the speaker say, Excuse me. Listen again. Прошу прощения. Прошу прощения. Excuse me is actually two words. Proшу прощения. Try and roll your R's. Listen and repeat. Прошу прощения. Прошу прощения.
If you feel that we're moving too quickly, don't worry, because we will be revisiting this material again. From what you've learned so far, can you try to say, Miss, excuse me? Девушка, прошу прощения. Девушка, прошу прощения. At the beginning of the conversation, you heard the speaker ask, Do you understand English? Let's listen to the Russian word for English, as in the English language. По-английски. По-английски. This word is similar to its English counterpart. Listen again. Be sure to put emphasis on the p sound. По-английски. По-английски. This form of the word is only used in a sentence. How would you say the Russian word for English when used in a sentence? По-английски. По-английски. Can you say, Miss, excuse me? Девушка, прошу прощения. Девушка, прошу прощения. How would you address a woman in Russian? Девушка. Девушка. At the beginning of the conversation, you heard the speaker ask, Do you understand English? Let's listen again. Вы понимаете по-английски? Вы понимаете по-английски? This differs from the English counterpart in the sense that there is no word for do, as in, do you understand? What the speaker is literally asking is, You understand English? Let's listen to the word for you. Вы. Вы. Phonetically speaking, this word would be pronounced like the two letters VY or V, but only slightly. Listen again and repeat. Try your best to sound just like the speaker. Вы. Вы. How would you say in Russian, you? Вы. Вы. Say, Miss, excuse me. Девушка, прошу прощения. Девушка, прошу прощения. At the beginning of the conversation, you heard the speaker ask, You understand English? Listen again. Вы понимаете по-английски? Which part of that sentence means English? По-английски. По-английски. Which part of that sentence means you? Вы.
Вы. Now let's hear the whole sentence. Do you understand? Or literally translated, you understand? Listen. Вы понимаете. Вы понимаете. If you heard closely, the word for understand is понимаете. Let's listen again. Try your best to sound just like the speaker. Понимаете. Понимаете. How would you ask in Russian? You understand? Вы понимаете. Вы понимаете. From what you've learned, try to ask, you understand English? Вы понимаете по-английски? Вы понимаете по-английски? That was a tough one. Let's try to ask again. You understand English? Вы понимаете по-английски? Вы понимаете по-английски? Do you remember what part of that sentence means English? 50 languages. 87. 87. 87. Past tense of modal verbs 1. Прошедшая форма модальных глаголов. 1. Прошедшая форма модальных глаголов 1. We had to water the flowers. Мы должны были полить цветы. Мы должны были полить цветы. We had to clean the apartment. Мы должны были убрать квартиру. Мы должны были убрать квартиру. We had to wash the dishes. Мы должны были помыть посуду. Мы должны были помыть посуду. Did you have to pay the bill? Вы должны были оплатить счет. Вы должны были оплатить счет? Did you have to pay an entrance fee? Вам пришлось заплатить за вход. Вам пришлось заплатить за вход? Did you have to pay a fine? Вам пришлось заплатить штраф. Вам пришлось заплатить штраф? Who had to say goodbye? Кому пришлось попрощаться? Кому пришлось попрощаться? Who had to go home early? Кому пришлось рано уйти домой? Кому пришлось рано уйти домой? Who had to take the train? Кому пришлось сесть на поезд? Кому пришлось сесть на поезд? We did not want to stay long. Мы не хотели долго оставаться. Мы не хотели долго оставаться. We did not want to drink anything.
Мы не хотели ничего пить. Мы не хотели ничего пить. We did not want to disturb you. Мы не хотели беспокоить. Мы не хотели беспокоить. I just wanted to make a call. Я хотел бы позвонить. Я хотела бы позвонить. I wanted to call a taxi. Я хотел бы заказать такси. Я хотела бы заказать такси. Actually, I wanted to drive home. Я хотел бы поехать домой. Я хотела бы поехать домой. I thought you wanted to call your wife. Я думал, ты хотел позвонить своей жене. Я думала, ты хотел позвонить своей жене. I thought you wanted to call information. Я думал, ты хотел позвонить в справочное бюро. Я думала, ты хотел позвонить в справочное бюро. I thought you wanted to order a pizza. Я думал, ты хотел заказать пиццу. Я думала, ты хотел заказать пиццу. Сквозь облака тревог блеснет зари улыбка. Еще один рывок, еще одна попытка. Еще один рывок, еще одна попытка. Еще один рывок, еще одна. Что это? А что это? Что это? А что это? А как называется это? How is it called? А это? А что это? Что это? Это? В какую сторону мы поворачиваем? Мы поворачиваем. Да. Что это? Да. В какую сторону мы бежим? Или куда мы бежим? Where to? Куда? Мы бежим. Да. Еще раз, once again, что это? А что это? Куда мы поворачиваем? Мы поворачиваем. Что это? А это? В какую сторону мы поворачиваем? Мы поворачиваем. Куда мы бежим? Мы бежим. Да. Что это? Какого цвета эта машина? Это машина? Что это? А что это? Вот, мы почти дома. We're almost there, at home. Ну вот, друзья, мы дома. We're at home. I'm at home. Сейчас 2 часа 15 минут или 2:45. Тренировка номер 2 окончена. Our workout number 2 is over. До следующих встреч! Итак, друзья, тренировка закончена. Our workout is over. Сейчас 1:40 или без 22. Вышло солнце. Но before we go home, прежде чем мы пойдем домой,
Давайте пойдем немного позагораем. Let's go sunbathing a bit. Тень. Shadow. Солнце. Тень. Солнце. Я в тени. Я на солнце. Я в тени. Я на солнце. Я загораю. Присоединяйтесь. Облака. Солнце прячется за облака. Ура! Солнце вышло. Ой, посмотрите, поезд. The train. Поезд. Посмотрите, рабочие стригут газон. Ну что, друзья, well, my dear friends, сейчас 2 часа ровно. It's 2 o'clock sharp. And we're running home. We'll be there in about 15 minutes. И мы бежим домой. Мы будем дома примерно через 15 минут. Мне с твоими глазами беда, в них смешинки искрятся всегда. В понедельник, в субботу и в четверг. Здравствуйте, добрый день, привет, меня зовут Лада. Как вас зовут? Мое имя Лада, какое ваше имя? Джон, Мария, Александр, Саша. Моя фамилия Завьялова. Какая ваша фамилия? Смит, Лопес, Ли. Мне 12 лет. Сколько вам лет? 5, 15, 30. Я живу в России. В какой стране вы живете? В Италии, Париже, в Италии, в Китае, Японии. Я живу в городе Краснодаре. В каком городе вы живете? В Нью-Йорке, в Пекине. Мой адрес ladabel@mail.ru. Пишите мне. До свидания. Пока. Луч солнца золотого зимы скрыла пелена. За заставами ленинградскими вновь бушует соловьиная весна. Доброе утро, друзья. Я на отдыхе. И здесь я отдыхаю. Кругом, как прежде, тишина. Это лежаки. Лежак. Беседка. Цветы. Кафе. Лежаки. Бассейны. Цветы. Горы. Отель. А здесь я тренируюсь. Hi, my name is Marina. If you want to start learn a new language or improve your communication skills, I can help you.
also update your database or creating formal documents or some business letter. Also for your attention, have some special courses for traveling, shopping or business. Russian is my native language, and you will see difference between some formal classical language and spoken language. Altogether, I combined the work in the business, these teachers since 1996. Just start learn because it's fun. Thanks.